Curar os enfermos e expulsar os demônios, capítulo 40. Minha mensagem mais importante sobre a cura. O erro predominante que as pessoas têm hoje é confundir fé com esperança. Fé, como nós já vimos em capítulos anteriores, é para algo do presente. A fé é a convicção. Já a esperança são para coisas futuras. O homem natural é uma criação dos seus sentidos. Se ainda vê ou sente os sintomas de uma doença, insiste em crer no que os seus sentidos dizem em vez daquilo que a palavra diz. A fé, ao contrário, não é influenciada pelo que os olhos veem e, de fato, nem os leva em consideração. A fé não honra os sentidos naturais, mas recebe a sua força da imutabilidade da palavra. O paralelo entre a salvação e a cura. A chave para o entendimento de todo o assunto da cura divina está em reconhecer o paralelo quase idêntico entre reclamar a fé para a cura e reclamá-la para a salvação. Ou seja, é necessário a gente entender que o mesmo sacrifício que Jesus fez na cruz para nos salvar do inferno é o mesmo que ele usou, é o mesmo sacrifício que foi feito para nos curar. A obra consumada da salvação. É somente no ato de crer na obra consumada do Calvário que se realiza a conversão do pecador. Uma nova reforma de fé. Essa crença na obra consumada de Cristo não se tornou herança da Igreja de Cristo sem um conflito, que de fato fez tremer até os alicerces da Igreja. Essa verdade veio como o fruto da reforma, ali no tempo de Martinho Lutero, que a salvação era pela fé e não pelas obras. A verdade de que o justo viverá pela fé, outrora quase rejeitada por todos, por fim tornou-se a pedra fundamental de milhões de pessoas. O ganhador de almas reconhece que se a mente do homem fica confusa ou se não aceita plenamente a promessa, ele cairá com a primeira tentação que enfrentar. A obra preliminar do Espírito é necessária para a cura. A tragédia é que muitos obreiros cristãos que conhecem bem essas coisas desprezam essa sabedoria na obra da cura divina. Muitas vezes eles ficam aflitos para ver o doente ser restabelecido imediatamente, e se tudo não se realiza logo à maneira que esperavam, ficam irritados. As pessoas viajam milhares de quilômetros para ir às clínicas, gastam fortunas para obter o melhor tratamento médico e aceitam sem questionar o fracasso dos médicos. No entanto, quando procuram a cura divina, querem estabelecer as regras. Para elas, versículos como a fé pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus têm pouca importância. Alguns não conhecendo a palavra de Deus, acham que alguém com os dons de cura deve andar de hospital em hospital curando todos os enfermos. Não, tu não é ungido por Deus? Vai nos hospitais agora aí orando pelo outro. As pessoas elas são ignorantes a respeito dos princípios bíblicos, da palavra de Deus e querem que as coisas aconteçam da maneira que elas acham que deve acontecer. A obra consumada da cura. Enquanto o pecador não crê ou deixa sua salvação para o futuro, não está salvo. Quando ele crê, Deus o salva imediatamente. A obra está feita. Os cristãos sempre animam o arrependido a crer imediatamente. Não há meio para o pecador se salvar antes de crer que a obra do perdão já foi feita. Ninguém acusa um obreiro de usar a falsidade quando insiste que a alma arrependida confie na palavra e creia que a salvação é um fato consumado. Contudo, na questão da cura divina, essa acusação é feita por cristãos sinceros, mas não instruídos sobre tal verdade. 2 enganos fatais. Às vezes encorajam os doentes a pedirem oração sem instruí-los primeiro, e ainda se ressenta se o pastor avisar o doente para preparar o seu coração primeiro. Segundo, embora encorajem um pecador arrependido a crer na obra consumada da salvação, algumas pessoas se tornam incoerentes, reprovando aqueles que falam da mesma maneira quando asseguram a cura do doente. Ou seja, para a salvação tu pode falar que a salvação já foi feita ali na cruz, mas não pode falar da cura. Alguns fazem mal em chamar a atenção para os enfermos que se disseram curados, mas ainda estão doentes. Isso é grave incredulidade, equivale a desanimar um pecador a alcançar a salvação, apontando algum desviado que havia pensado que estava salvo, mas acabou desviando. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. É como, por exemplo, quando nós vamos orar para alguém ou pregar alguém para ser salvo, a gente nunca fala, tu vai fazer a oração aqui da salvação, mas teve um irmão que fez assim e se desviou. Mas da cura eu já vejo gente falar, não, a gente vai orar aqui, mas teve irmão ali que estava também com câncer, orou e morreu. Então, já desanima a pessoa antes que ela comece a crer. A apropriação da fé.
A cura é uma obra consumada, porém temos de apropriar-nos dela pela fé, sabendo que a obra está feita agora. Nós não oramos para que a cura venha do céu, nem para persuadir Deus a fazer o que já foi realizado na cruz do Calvário. O que fazemos é permitir a apropriação da cura exatamente da mesma maneira que o pecador se apropria da salvação. Aqueles que recebem com alegria e se desviam. A palavra fala, sobre aquelas pessoas que foram plantadas nas pedras, a semente, Só que aí, por conta dos problemas, das dificuldades, elas escutam e pelos cuidados da vida, logo se desviam. Marcos 11:24 fala: por isso vos digo, tudo que vocês pedirem orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. O Dr. Goodspeed traduz assim: sempre que você orar ou pedir algo, tenha fé que ele já foi concedido e assim acontecerá com você. Enquanto o novo convertido é encorajado a resistir à tentação e ao diabo e ao olhar para Cristo, a pessoa curada muitas vezes ouvirá sugestões de amigos e irmãos, de pessoas fracas ou saudáveis, de pregadores ou de leigos, para que não tenham muita certeza de sua cura, e fique alerta quanto à volta da sua antiga doença. Aqueles que aceitam a cura de Cristo pela fé, assim como aqueles que aceitaram a salvação de Jesus pela fé, devem ser nutridos, encorajados, ensinados e alimentados com as promessas que sua fé está reivindicando. O pecado da incredulidade. Incredulidade é um pecado condenado pelo Senhor. Está escrito lá em Apocalipse 21, versículo 8. Um verdadeiro pastor encoraja seus novos convertidos a ficarem firmes na fé, mesmo quando eles passarem pela fornalha da tentação. Admoesta-os a resistir e a não ceder às artimanhas do inimigo. A pessoa curada deve ser ensinada que o plano divino é eliminar a doença no meio do seu povo, e que a vontade de Deus para ela é que ela vá bem em todas as coisas e que tenha saúde assim como vai bem a tua alma. 3 João 1:2. Essa é a promessa que será cumprida na vida de todos os que creem verdadeiramente. E é isso aí, pessoal. Sejam abençoados na prática da palavra. Valeu, parceiro.